Estamos de volta aqui na TV das Bênçãos do Pai com o nosso Almanaque Católico, agora 3h36 pelo horário de Brasília. Quero registrar aqui algumas participações que nos chegam pelo nosso call center. A Vera Lúcia Vasconcelos Simão, de Vitória, no Espírito Santo, ela diz o seguinte, que hoje a senhora Júlia de Carli Zânia faz 105 anos de vida. Então, mandamos um abraço para ela. Parabéns, dona Júlia. Muito obrigado pela sua audiência e também a Vera Lúcia por enviar a mensagem. A Jailde Lima Silva, de Feira de Santana, na Bahia, ela é devota evangelizadora, pede que o padre reze por sua mãe, Noêmia Sampaio, que está na UTI, sua saúde, e pede que mencione o nome da senhora Noêmia. Então, está registrado aqui o seu pedido de oração, também pelo seu esposo Vanderlei Vitorino Silva. Um abraço, Jailde, nossas orações por você e sua família. Maria Aparecida dos Santos, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Forte abraço, Maria. Obrigado pela sua audiência. Carmelita Luísa Hilário, de São Paulo, capital. Abraço para a devota, que tem 98 anos. Olha só, um abraço, Carmelita. Ela não perde um programa. E a gente está sempre rezando aqui pela sua saúde. Desde já, muito obrigado pela audiência. Agora chegou o momento da nossa roda de conversa aqui no nosso programa. Abril é o mês da conscientização mundial sobre o autismo. O mês foi escolhido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2007, para lembrar a data e chamar a atenção da sociedade para o transtorno do espectro do autismo. Embora o nome autismo seja popular, muitas pessoas não conhecem essa condição. Por isso, nós vamos falar sobre o assunto com a Ana Paula Ferrari Lemos Barros, que é mãe de autista e diretora da AFAAG, Associação de Familiares e Amigos do Autismo de Goiás. Olá, Ana Paula, bem-vinda. Olá, Padre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alegria ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E também estão conectados conosco Fernando Cota, diretor-presidente do MOAB, Movimento do Orgulho Autista Brasil. Fernando, bem-vindo. Muito boa tarde, Padre. Muito boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. E a doutora Alessandra Jacob, médica pediatra, pós-graduada em psiquiatria, presidente da AFAAG, Associação das Famílias e Amigos dos Autistas de Goiás. Doutora Alessandra. Obrigado, Padre. E também é importante a gente falar que eu faço parte do MOAB, né? Eu sou coordenadora do MOAB Goiás e a Ana Paula é coordenadora do MOAB Goiânia. Então, a gente está aí, né, participando desses movimentos e também da associação em busca da melhor qualidade para os nossos filhos e para os nossos pacientes. Muito obrigada por nos convidar. Perfeito. Fernando, eu começo com você para que a gente pudesse falar. Existe uma definição do que é o autismo? E aí eu pergunto por quê? Porque o desconhecimento, ele estigmatiza em muito a situação e a condição do autista. Eu queria que você pudesse explicar um pouco para nós o que é o autismo, para que a gente possa compreender essa situação dentro dessa realidade das pessoas, conforme a gente já citou aqui, desse conhecimento necessário nesse mês e dos movimentos que foram se formando para a defesa e a afirmação de direitos da população com essa condição. Muito bem. É interessante falar sobre o autismo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, né? Eu sou pai de um autista de 24 anos, chama Fernandinho, mas é o Fernandão, Padre Wellington, que está maior do que eu. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar a doutora Alessandra Jacob, que está conosco aqui hoje também, e a doutora Ana Paula Ferrari também, que são nossas companheiras de lutas aí pelo Movimento do Orgulho Autista Brasil, pela AFAAG também, que tem um belíssimo trabalho. Então, o autismo, essa coisa, né, que a gente chama de autismo, que é isso? Primeiro é transtorno, vamos falar um pouquinho sobre o nome técnico, transtorno do espectro autista, TEA, né, que tanta gente ouve falar. E muita gente pergunta, isso é muito interessante, Padre Wellington,
Porque muita gente pergunta, isso é uma doença? Não é? Autismo é uma doença? Eu mesmo fui entrevistado hoje de manhã e tive que corrigir o entrevistador porque ele perguntava, né, de uma outra emissora, ele perguntava, ele falava, afirmava que era uma doença. E eu dizia para ele, não é interessante a gente chamar de doença, não se chama de doença, né? Embora tenha uma CID, né, embora tenha uma classificação, né, mas o autismo, ele está, vamos dizer assim, no segmento das pessoas com deficiência. Né? Então, é um transtorno que envolve a área de comunicação, né, envolve a área comportamental, né, e que diferencia bastante essas pessoas das outras pessoas não autistas, né, como eu, por exemplo, que não tenho o diagnóstico do autismo. E o autista tem níveis, né, o autismo tem níveis. Né? Hoje já houve muito mais níveis, né? Hoje são 3 níveis, né? O nível severo, o intermediário e o leve. E essas pessoas, elas, vamos dizer, entendem o mundo através de uma forma diferente, elas vivem de uma forma diferenciada das outras pessoas. Né? Então, são pessoas que têm comportamentos específicos, né, diferenciados, e há todo um conceito, e você deve trabalhar essas pessoas todas dentro desse conceito, para que não haja nenhuma discriminação, para que não haja nenhum preconceito, para que não haja nada diferente disso. Perfeito. Doutora Alessandra, como é que a senhora se despertou para essa militância e essa atuação diante da situação da pessoa com autismo, né? E aí, observando isso, até porque justificar, né, que a senhora não está aqui no estúdio, porque participa, nesse momento, também de uma audiência, né? Isso. Então, eu sou pediatra, né, minha primeira formação, e eu tenho uma filha que hoje ela está com 15 anos. Então, depois que a gente teve o diagnóstico da minha filha, eu fui fazer psiquiatria, e, né, a gente aí conheceu né, os outros pais, as outras coordenações e profissionais que atendem o autismo. Inclusive, um das pessoas que mais me inspira é o Fernando Cota, que está aqui hoje com a gente. Então, o Fernando é o nosso presidente e ele me ensinou muito. Perfeito. Então, a gente sabe, né, da importância que a gente tem em fechar o diagnóstico precoce, em fazer esse acompanhamento. E então, assim, quanto menor a criança, mais chance de ser um adulto sem muitas complicações do transtorno do espectro, que é o TEA. Perfeito. Ana Paula, você é mãe de autista também, né? E aqui é uma coisa comum entre vocês, entre a Alessandra, o Fernando e a Ana Paula. Vocês são pais de autista. Quando você percebeu que é seu filho ou sua filha que tem autismo? Então, eu tenho um rapaz lindo, meu menino é muito bonito. Ele tem 12 anos, é o Jonas. E ele tem 1,65 m, já passou do meu tamanho, calça 40, também tem um pé bem grande. Então, ele está tendo, graças a Deus, um bom desenvolvimento físico. Então, como o Fernando falou aí do autismo, ele é da ordem do comportamento e ele envolve essa parte neurobiológica da pessoa. Então, assim, nós sabemos hoje que o autismo ele é genético. É claro que a gente tem outras situações que pode ocorrer por alguma contaminação, algum acidente, enfim. Mas o autismo em si ele é genético. Nas primeiras divisões celulares, quando o bebezinho está sendo formado no nosso ventre, ocorre essa dificuldade, essa formação cerebral diferente do que a gente espera. Então, a gente tem lá os padrões de tipicidade, que os pediatras vão observar o crescimento da criança, as habilidades que ela está adquirindo logo nos primeiros dias, meses e anos de vida. E aí o autismo ele começa a diferenciar. A pessoa que tem o autismo, ela não acompanha geralmente essa escala de tipicidade, ou seja, aquilo que a gente considera como típico. E é importante a gente conhecer essa escala. No meu caso, foi meu primeiro filho e eu não sou da área da infância, eu sou jornalista, sou publicitária e sou professora universitária, então eu não tinha muito contato com as crianças, principalmente com os bebês.
e meu primeiro filho me pegou de surpresa. Mas como eu também sou muito interessada, li muito, procurei ter o parto normal para ter assim, uma gestação também super saudável. E aí quando meu filhinho nasceu de parto normal, como eu não tomei anestesia, nada, e eu preparei muito a parte psicológica, a parte do ambiente da sala de parto, eu imaginava que ele iria nascer, logo eu conseguiria acalentá-lo e talvez até amamentá-lo na sala de parto mesmo. Bom, foi para isso que eu me programei, a pediatra que me acompanhava, a obstetra, todas preparadas também para isso. E aí, quando o meu filho Jonas nasceu, ele ficou bastante irritado. Ele ficou nervoso por um longo tempo. E eu achei aquilo muito estranho. Então, eu ofereci o peito, eu falei com ele e ele não reagiu como eu imaginava. Eu não consegui acalmá-lo com a minha voz. E a gente sabe que a criança no ventre materno já escuta a voz da mãe. Então, aquilo já foi estranho. Então, desse momento, eu comecei a questionar a pediatra, que eu levava ele logo com os primeiros dias de vida, porque eu observei também que eu ia trocar de roupa nele, simples troca de roupa, e aquilo deixava ele muito angustiado, ele chorava muito. E aquilo veio na minha mente que seria algo mental, não físico. Questionei a pediatra, e a pediatra, vamos esperar, não tem como eu dizer nada. E me encaminhou para a psicóloga. Eu estou na psicóloga até hoje e recomendo a todas as pessoas a procurarem um tratamento, procurarem um psiquiatra e uma psicóloga. Acho que todas as pessoas na vida passam por situações difíceis, uma perda, um diagnóstico de um filho com autismo, para nós é um luto. Em primeiro momento, a gente perde aquela ideia de filho, aquelas expectativas que a gente tem para aquela pessoa. A gente tem que aprender a viver conforme o dia de hoje, conforme aquela pessoa vai te dando aquele feedback dela. Então, você não tem mais que fazer tantos planos. Então, é muito assim, viver o dia de hoje. Então, é isso. Assim, às vezes, naquela época, como o Jonas tem 12 anos, eu acredito que os pediatras hoje já estão mais preparados. Mas eu digo isso para todas as famílias. Esteja atenta aos seus filhos, às professoras, esteja atenta às crianças, professoras de berçário, às crianças que estão lá no berçário. Se tem alguma criança muito quietinha ou muito angustiada, ou seja, não está correspondendo, não está reagindo aos estímulos, não está se adaptando ao ambiente da forma esperada, sinalize para os pais. Para fazer uma investigação, para buscar um pediatra mais especializado, porque quanto antes, melhor. Fernando, quando a Ana Paula começou a dizer aqui, eu fiquei pensando, né? Porque muita gente tem o desconhecimento da situação. Você tocou numa relação, por exemplo, da descoberta, né? Do diagnóstico, que é como um luto, onde você tem que assimilar aquela condição para poder viver e aproveitar melhor uma qualidade de vida, onde essa pessoa, com essa condição, ela tem espaço e qualidade de vida. Mas eu queria perguntar para você, por exemplo, autismo. Ela disse da questão da formação celular. Existe alguma forma de se prever que uma criança nascerá, por exemplo, com o transtorno do espectro autista? Essa é uma pergunta. E se existe alguma forma também, dentro da ciência, de como haver essa subdivisão dos graus. Porque, pelo que eu entendi, o autismo ele é mensurado dentro de uma escala de graus entre algo mais leve e algo mais acentuado. Fala um pouco disso pra gente. Primeiro que não é uma coisa que você pega por, digamos assim, como o Covid, né? Como outra realidade. Não é isso. É uma condição. Essa condição genética, do ponto de vista da formação cerebral. Até onde eu entendi, é isso. Mas fala um pouco pra gente dessa questão dos graus e se existe alguma previsibilidade dentro da realidade do pré-natal ou da predisposição da mãe e do pai. Fala um pouco. Pois é, muito interessante, Padre Wellington, isso, muito importante. Não existe nenhuma previsão, nenhuma forma ainda, a ciência não descobriu, né, nenhuma forma, há estudos nesse sentido, principalmente a maior parte de recursos do mundo inteiro está sendo destinado à questão genética, né, nesse sentido. Já se sabe
já se acredita que sejam causas multifatoriais, não é, para a questão do autismo, mas é importante isso dizer, autismo não pega, muito importante isso. Se meu filho ficar na escola com um autista, se tiver um autista na sala, outros autistas na sala, não, autismo não pega. Muito importante falar isso. Autismo, como o senhor muito bem falou, como foi colocado aqui, é uma condição, principalmente atribuída de origem genética, não é? A maior parte. Então, é uma forma, uma condição, um jeito diferente, vamos dizer assim, de ser, né? Uma forma diferente de se comportar. Então, e o autismo hoje, já houve, né? Essas classificações são feitas normalmente por entidade, a Associação de Psiquiatria Americana, principalmente que faz essas classificações. E essas classificações variam. A gente não sabe se daqui a 5, 10 anos as classificações serão dessa forma, porque há 2 anos atrás as classificações eram diferentes. O que se tenta é diferenciar aqueles mais severos, aqueles que têm uma maior dependência dos outros para a sua vida, para as atividades diárias, não é? Para o seu desenvolvimento melhor. O que se tenta é diferenciar essas pessoas daqueles que muitas vezes nem são diagnosticados, né, logo cedo, são diagnosticados às vezes tardiamente, ou passa a vida inteira e nem são diagnosticados. Né? Então são aqueles que falam, muitas vezes, melhor do que eu, do que o senhor, padre, do que nós que estamos aqui, né? Mas que têm dificuldades em outras áreas, né? Que têm dificuldade na área comportamental, que têm dificuldade... Né? E os autistas são diferentes entre si, há outros que têm dificuldade na comunicação, né? Que é muito comum também. Doutora Alessandra, a senhora vê ainda grandes desafios para a comunidade que convive com autistas, no sentido das famílias e do acesso aos mesmos espaços, com uma busca, digamos assim, de igualdade para pessoas que são portadoras do espectro autista no momento atual de nossa sociedade? Assim, a busca da gente é essa, né? Porque a gente sabe que, né, como o Fernando Cota falou, a gente tem autistas de vários graus. Antigamente, a gente falava que para ser autista tinha que não falar nos primeiros anos de vida, ter comportamento repetitivo, comportamento estereotipado. Hoje a gente sabe que não é assim. Então, às vezes, a gente pega uma criança de 3 anos que ele fala, mas ele tem movimentos repetitivos, que é o brincar com a rodinha, brinca com formas diferentes. Então, a gente sabe que, para a sociedade, é muito, muito diferente essas pessoas. Então, a partir da hora que as crianças começam a ir para a sala de aula, que eu acho que é quando vem a maior demanda social para eles, né? É quando eles sofrem muito. Porque o mundo ele não está adaptado para essas pessoas. Então, é quando a gente começa, né, a pedir para os professores para estar fazendo esse acompanhamento e percebendo que essas pessoas têm que ser incluídas. E a sociedade ainda não está pronta para recebê-los. Então, a luta nossa é para que isso aconteça. Para não ter essa discriminação, né, esse preconceito. Então, a gente ainda sofre muito com isso. Entendi. Ana, qual foi a sua maior dificuldade depois, por exemplo, de compreender que o seu rapaz, né, o Jonas? Que o Jonas, ele tinha o transtorno do espectro autista. Qual foi a sua maior dificuldade? E aí eu pergunto por quê? Porque nem todas as mães têm, às vezes, essa disposição de aprender, de aceitar, né? Eu tive uma situação interessante até lá em Trindade. Uma mãe que saiu de um relacionamento, ela se mudou com a criança lá para a cidade e, durante muito tempo, nós, na comunidade, fomos observando. Ela precisa de cuidados. Mas, a partir do momento que a gente identificava naquela criança uma situação que carecia, por exemplo, de um acolhimento do ponto de vista do conhecimento do autismo, ela já se fechava e se afastava. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Então, as mães e os pais ou os avós, porque hoje a gente tem famílias que os avós, um tio, uma tia, que coordenam.
É muito dolorido para essas pessoas, primeiro, visualizar aquela criança tão pura, tão linda, porque o autista, muitas vezes, ele não tem nenhum sinal físico de uma dificuldade, é que ele tem um cérebro diferente. E o que significa ter o cérebro diferente? Os sentidos dele ficam todos alterados, a visão, a audição, o tato, o paladar, o equilíbrio, fica tudo alterado. Então, a criança chega na escola, eu levei o Jonas para a escola, interessante, ele chegou na escola com 2 anos e meio, ele já sabia todas as letras, ele falava e tudo. Eu pensava, o que o Jonas vai fazer na escola com essa idade? Porque o que poderia saber, ele já sabe os números, as letras e tudo. Ele vai fazer amigos, então para mim, nessa idade, é importante que ele tenha os amigos. E aí ele chegou na escola, empurrando a mochilinha dele, cumprimentando o porteiro, igual eu ensinei, falando as coisas que eu pedia que ele falasse. Mas aí, quando ele entrou para a escola, quando eu deixei ele, parece que desabou o mundo em cima dele. E ele entrou em crise emocional, chorava e não parava mais. Então, o que foi que afetou o Jonas? Eu fiquei assim me perguntando muito tempo, eu demorei para entender, porque essa informação ela não está acessível para a gente. Então, muitas vezes os médicos não sabem explicar, muitas vezes os professores, os pedagogos não sabem identificar. Primeiro, eles acham que é um problema de disciplina da família. Então, foi isso que aconteceu na minha época. Eu não sei se isso ainda acontece, mas eu acredito que em algum lugar ainda acontece dessas coisas para pior. Então, não é uma questão de disciplina da família. É claro que a família pode melhorar a sua forma de lidar com a criança, deve melhorar. O treino dos pais é muito importante de como tratar essa criança. Mas aquela criança, no caso do Jonas específico, era o barulho das outras crianças. Isso não tinha na minha casa. Então, quando chegou lá, ele começou a ouvir aquele tanto de criança chorar, gritar, correr, pular. Ele começou a entrar em pânico. Então, aquele barulho foi muito grande para ele, desequilibrou ele totalmente. Então, ele sabia lançar bola, sabia jogar basquete, tinha várias habilidades de coordenação motora. E aí aconteceu o quê com o Jonas? Ele deu uma regredida grande, parou até de falar. E aí, imagina o meu sofrimento. O que está acontecendo com o meu filho? Imaginei milhões de coisas. Ele quase parou de andar também, pensei, será que é um câncer? Porque ele gritava e se jogava no chão, falei, é algo que está doendo muito. Então, eu fiz uma série de exames, até muscular, para ver se estava tendo uma perda da força muscular dele. E não era nada disso, era uma questão mesmo de ambiente. Então, aquilo para mim não me afetava. Para outra criança estar naquele ambiente, entra e sai, um fala e outro fala. Mas para ele aquilo era extremamente difícil, confuso, estressante. Então, assim, claro que o Jonas ele tem um grau mais grave do autismo. Então, a gente pode ver assim, o autista como uma pessoa estressada. Parece que ele está sempre estressado, uma pessoa sensível. Qualquer coisa atinge o corpo dele nessa forma de sentidos e causa um desequilíbrio, às vezes até físico. Então, foi muito difícil para mim. Primeiro, eu tive que convencer a escola, não, eu quero um profissional especializado, me indica, por favor. Eu tive que depois, então, trocar a neuropediatra que atendia ele, porque ela, não, vamos esperar até 3 anos e meio, vamos trocar a babá. Então, se você, como mãe, sente que tem algo, ou pai ou avó, como eu disse, ou tio, que tem algo diferente naquela criança, é algo assim que é de uma intuição, a gente percebe, parece que ela não é igual às outras crianças dessa mesma faixa etária. Mas o que é? Procure um especialista, insista. Não acredite na primeira coisa que te falam. Isso é assim mesmo. É a idade da birra, que é os 2 anos, né? De 2 a 3, onde a gente tem o maior número de diagnósticos de autismo. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, eu tenho que fazer um break agora, mas na volta eu gostaria que o Fernando pudesse falar para a gente sobre o sentido dos pais e as pessoas que convivem com os autistas se juntarem para se ajudarem. Eu quero que você fale sobre essa quantidade expressiva de movimentos que tem surgido aqui no nosso país, nos interiores, nos nossos estados, onde está dando uma visibilidade maior sobre a causa e, com certeza, ajudando mais. Na volta, a gente continua o nosso Roda de Conversa.